somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, a Comunidade da Cruz. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce essa canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Vamos juntos, desde os confins da terra. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce essa canção, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado por toda a eternidade, por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Olha para o seu redor, tem amigos. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Juntos, sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Temos vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama o seu nome, e Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome, e Ele então virá. Ele vem para nos salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te
salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Obrigado, Senhor, porque nos momentos em que estamos fracos, podemos perceber a Tua mão nos sustentando e cuidando de nós. Obrigado porque desde a fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para despejar do Seu amor. Obrigado por isso, obrigado por essa nova vida, obrigado porque podemos enxergar toda a nossa vida com novos olhos. Olhos de um Deus de graça, de amor, de cuidado, de bondade e verdade. Obrigado por isso, Senhor. Ouve essa nossa adoração, aceita essa nossa adoração pelos méritos de Cristo. E em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Olá, amados, estamos diante de uma palavra de Deus que a gente quer compartilhar com a igreja, uma palavra que eu quero compartilhar como um devocional. E nós estamos estudando as epístolas de Pedro aqui na igreja, na Argentina. E eu quero compartilhar a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, que fala acerca da pedra viva que é Cristo. Eu quero ler o texto e depois a gente vai discorrer um pouco sobre ele. Diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular, a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Amém? Até o versículo 8. É bem interessante esse texto, porque apresenta Cristo como pedra, a pedra viva, né? O versículo 4 nos apresenta Cristo como a pedra viva. Agora, essa pedra viva, ela é apresentada de várias formas no Novo Testamento, e ela é apresentada no Novo Testamento como pedra viva. Por quê? Por que que Cristo é apresentado como pedra viva? Por que que Pedro, quando fala da pedra viva, ele sabe do que os seus ouvintes estão entendendo, do que eles estão pensando? Por que que Pedro apresenta Cristo dessa forma? Que sentido essa pedra viva
causava no texto de Pedro quando ele se referia ao seu público, quando ele se referia à sua audiência. Como que os irmãos da igreja primitiva conseguiam entender isso? O que Pedro queria dizer com pedra viva? E depois Pedro, mais na frente, diz assim: vocês também são pedras vivas edificadas sobre esta pedra angular, né? Que interessante. Eu quero mostrar para você alguns textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento que apresentam Cristo tipologicamente no Antigo Testamento como essa pedra. E apresentam também de forma profética, né? Falando da pedra que será uma pedra de tropeço. E nós olhamos aqui então para pedra rejeitada em Salmo 118, versículos 22. Eu tenho a minha Bíblia aqui em espanhol, deixa eu ver se eu consigo colocar ela em português, né? Bom, diz assim, Salmo 118, versículo 22, diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Esse é o texto que Pedro usa, referindo-se a esse Salmo 118, versículo 22, aqui nesse texto, referindo-se a uma escritura, como ele diz, como está escrito, e ele faz menção dessa pedra que o salmista já havia previsto no seu coração, através do poder do Espírito revelador de Deus, o Espírito Santo, falando no coração do salmista, que essa pedra seria rejeitada pelos edificadores. Então, em Marcos 12, versículo 10, Cristo, falando de si mesmo, ele se refere a essa pedra que o salmista se referiu lá no Salmo 118. Olha que interessante. Vamos para Marcos 12, versículo 10. Diz assim: ainda não lestes esta escritura, Jesus falando, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Olha que coisa fantástica, como Cristo é apresentado, e ele se refere a si mesmo, identificando-se nessa, vamos dizer assim, nesse salmo profético de Davi, né? Apresentando a ele mesmo como essa pedra rejeitada pelos edificadores. Por que edificadores? Por que construtores? Porque era a igreja de Jesus, ou a igreja de Deus naquela época, eram os fariseus, eram os saduceus, eram os zelotes, eram aqueles que se diziam os conhecedores da lei, os conhecedores da palavra de Deus conhecida na época. Eles eram os pregadores, eram eles que eram a igreja, né? Naquela época, quando Jesus chega. Imagina Jesus chegasse hoje em algumas igrejas, começasse a trazer as verdades do Evangelho de volta aos nossos ouvidos, e ele iria ofender muitas igrejas, muitas instituições, muitas pessoas que dizem-se doutores de teologia, doutores da lei. Mas que interessante que quando ele chega, ele diz assim: olha, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou essa pedra, e os construtores são vocês que estão me rejeitando. Mas essa pedra veio a ser, palavras de Jesus, versículo 10, veio a ser a pedra principal angular, ou seja, a pedra principal da esquina. Era aquela pedra que era a principal pedra de um edifício, de uma edificação. Essa pedra, ela era colocada em um ângulo determinado que sustentava todo o edifício, e todas as demais pedras eram colocadas sobre essa pedra de ângulo. Também a Escritura nos apresenta em Isaías 28:16, que seria assim um dos textos mais básicos dessa referência, onde Pedro cita aqui na sua primeira epístola, capítulo 2, Isaías 28:16, se referindo à pedra angular da construção. Vamos lá para o texto, Isaías 28:16, deixa eu tentar abri-la aqui em português. Diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer não se apresse. Que coisa maravilhosa! A profecia de Isaías
fala que Deus mesmo, Jeová, o Senhor, assentou em Sião uma pedra já provada, né? Pedra preciosa de esquina. Se refere a Cristo, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Aquele que crer, não se apresse. Olha que fantástico é ver como Jesus já havia sido destinado, desde antes da fundação do mundo, para ser essa pedra angular, e essa pedra angular seria rejeitada, e Deus prevê tudo isso, e toda essa estrutura, falando como uma edificação, apresentando Cristo como uma pedra. Por que é importante nós entendermos essa estrutura de Cristo como sendo a pedra? Porque tem muitas pessoas que confundem o texto de Mateus 16, 18, quando Jesus fala para Pedro e chama Pedro de uma pedra: tu eres Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitas pessoas acham que essa pedra da edificação da igreja é realmente Pedro, mas não é isso que o texto diz, não. Até o próprio Pedro nos mostra aqui que os membros da igreja, aquelas pessoas que estão edificadas sobre a pedra angular, essa pedra que a igreja está edificada, ela é Cristo, e os membros da igreja são pedras vivas edificadas sobre a pedra viva, que é Cristo, né? Então, se Pedro tivesse entendido que Jesus disse para ele que ele seria a pedra principal que sustentaria a igreja, ele não tinha escrito isso aqui no versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, ou seja, pedras vivas, na tradução mais original do grego, sois edificados, casa principal, para serdes sacerdócio santo. Só que o versículo 4 ele diz assim: chegando-vos para ele, quem? Pedra viva. Ele é a pedra viva, e nós somos pedras vivas edificadas sobre a pedra angular. Olha que fantástico, que interessante, que maravilhoso, porque Pedro entende que Jesus fala para ele que ele é pedra edificada sobre a pedra angular. Ele entende que quando Jesus o chama de Pedro, e sobre esta pedra que o texto se refere em Mateus 16, 18, Pedro entende isso também como aquela declaração que Pedro fez, e não ele mesmo. Tu eres Pedro, e sobre esta pedra, esta declaração que você termina de fazer. Que declaração? Quando Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? E Pedro vai e responde dizendo assim: tu eres o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus responde a Pedro dizendo: não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, senão o meu Espírito mesmo, o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus fala isso, aí ele segue com o texto dizendo: tu eres Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta declaração que você termina de fazer, eu edificaria a minha igreja. Essa declaração que ele terminou de fazer é uma declaração dada pelo Espírito Santo. Essa declaração dada pelo Espírito Santo é palavra de Deus. A declaração entregue pelo Espírito Santo é uma profecia. A profecia que é trazida à vontade de Deus, ao conhecimento dos homens, ela é palavra de Deus em si mesma. Então, quando Jesus diz sobre esta pedra, sobre esta declaração revelada pelo Espírito Santo, eu edificaria a minha igreja, ele está dizendo sobre esta palavra, que é ele mesmo, a palavra, o verbo feito em carne, o verbo que se tornou carne, ele sendo o próprio verbo, a própria palavra, sobre esta palavra, sobre esta edificação, sobre esta pedra, eu edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas tem alguns intérpretes que querem entender que Pedro também é uma pedra, porque a palavra Pedro significa pedra, não é? Então, querem entender que Pedro é de alguma forma pedra. Tudo bem que entendamos isso, mas é uma pedra edificada sobre a pedra angular, porque o próprio Pedro entende isso, ele deixa isso claro para nós, que ele está dizendo que quem é a pedra viva é Jesus. E ele disse ainda que ele entende não somente pelas palavras de Cristo, senão que por todos os textos do Antigo Testamento que ele citou aqui nessa porção do Evangelho. Então, quando nós vemos que Pedro entendeu
que Cristo era a pedra viva, ele entende que todos nós, como os membros de Cristo, do corpo de Cristo, somos também pedras edificadas sobre esta pedra angular. Porque o templo era edificado de pedras, ele era feito de pedras. Só que tem que ter uma pedra que sustenta tudo. E essa pedra que sustenta tudo, nós somos pedrinhas colocadas sobre as outras, e essa pedra que sustenta tudo é Cristo. Pedro entende isso a partir do Antigo Testamento. E tem vários outros textos que talvez não vamos poder expor todos, né? Isaías 28 nós já lemos, Isaías 8, 14 e 15, temos Daniel 2, 45, esse de Daniel é muito forte. Mas vamos ver se a gente consegue fazer os 4 pontos que eu quero mostrar nessa porção da palavra de Deus. A pedra de tropeço de Isaías 8, 14 e 15 está em Romanos 9, 32 e 33. Vamos ver se a gente consegue ler rapidamente, né, esse texto de Romanos 9, que Paulo cita Isaías 8, 14, Romanos 9, 23, 32 e 33, que diz assim: por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçamos na pedra de tropeço, como está escrito. Vamos ler um contexto, né? Um pouquinho atrás, versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Paulo entendia que essa pedra de tropeço era Cristo. Pedro entendia e cita também Isaías 8,14 como pedra de tropeço é Cristo. Então, já vemos em Salmo 118 que Cristo é a pedra rejeitada. Vemos em Isaías 8,14 agora mesmo que Cristo é a pedra de tropeço em que os construtores tropeçaram. Vemos em Isaías 28,16 que Cristo é a pedra angular da construção, que também serviu de pedra de tropeço. E por último, nós vamos ver que Cristo é a pedra que vence e conquista o reino. E isso está em Daniel 2,45. Esse texto é muito forte, ele é muito maravilhoso. Eu preparei ele aqui para a gente ler algumas partes dele. 2,45 diz assim: como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos. Olha que interessante. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta e manjares e suaves perfumes. O que Daniel está fazendo aqui? Ele está dando a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Eu creio que você deve conhecer o contexto dessa história. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Esse sonho ele esqueceu, é o que o texto diz no capítulo 2 de Daniel. Ele chamou todos os magos e todos os sábios, todos os entendidos, todos os inteligentes, os adivinhos da terra da Babilônia para poder trazer para ele o que ele tinha sonhado e sua interpretação. Alguns que chegaram na presença do rei disseram: conte-nos teu sonho, rei, que nós vamos te dizer a interpretação. O rei achou isso uma afronta e disse: olha, vocês estão querendo ganhar tempo comigo e me enrolar para inventarem uma mentira dizendo: já que você sonhou isso, a interpretação é essa, e vocês vão me dar uma interpretação inventada depois que eu contar o sonho. Não, eu quero que vocês descubram o que eu sonhei, conte-me o meu sonho e conte-me a interpretação. Parece engraçado, mas os adivinhos e sábios olharam para o rei e falaram: é impossível fazer isso, não tem ninguém na terra da Babilônia, nem no mundo inteiro, que possa fazer isso, não há ser humano que é capaz de fazer isso.
O rei, contrariado, mandou prender e matar todos os sábios da Babilônia e disse: não serve de nada esses sábios, só servem para mentir, enrolar e enganar. Eu quero que mate todos. Decretou, criou um decreto, enviou para o seu comandante, Arioque, e ele saiu por toda a terra da Babilônia, prendendo e levando ao matadouro todos os sábios inteligentes. Quando isso chega nas portas da casa de Daniel, bate na porta e diz: vamos, Daniel e seus amigos, vocês estão presos, o rei manda executá-los. E ele clama a Deus e diz assim: Senhor, o que houve? Conversa com o comandante da guarda e pergunta: por que estamos sendo presos? E ele diz: olha, porque ninguém consegue descobrir o sonho do rei. E cai Daniel em oração, chama os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, conversa com Arioque e fala: olha, volta ao rei, por favor, pede-nos um prazo mais, dá-nos um tempo, que a gente vai orar ao Deus dos céus. Realmente não tem ninguém na face da terra que consiga decifrar o sonho do rei, se o rei não contar o sonho. Mas há um Deus no céu que pode fazer isso. Pediu tempo, o rei concedeu. Eles oraram, jejuaram, e Deus deu um sonho, uma visão a Daniel do que o rei Nabucodonosor havia sonhado, e com esse sonho o Senhor também lhe deu a revelação, a interpretação do sonho. Então Daniel chega na presença do rei, conta o sonho do rei e dá a interpretação. Vocês já conhecem que o sonho é uma estátua enorme, com cabeça, tronco, pernas e pés, cada um com um material de forma diferente, e ele vê também uma pedra cortada, não de mãos, que ela cai sobre os pés dessa estátua e esmiuça tudo, tanto o ferro como o bronze, como o barro, destrói totalmente a estátua. E ele dá a interpretação: isso são reinos que vieram, e também o teu reino, ó rei, e este outro reino que virá esmiuçará todos os demais reinos. E Deus mostra isso como tempos para o fim, tempos futuros, não é agora, isso é tempos finais. E é o texto que nós lemos aqui, versículo 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Essa pedra cortada, não de mãos, é Cristo, que estabelece o seu reino, e o seu reino é eterno, é para sempre. E Daniel diz: isso será futuro. E Cristo veio e esmiuçou todos os reinos, e todos os reinos estão subjugados sobre o reino de Cristo, e o reino de Cristo jamais terá fim. Cristo é essa pedra que conquista e vence no reino de Deus. Agora eu quero levar você a uma reflexão muito interessante sobre essa grande rocha, essa grande pedra que é Cristo. Todos nós, um dia, seremos destruídos. Destruídos de que forma? Seja nos pés da cruz de Cristo, seja por esta pedra, de uma forma como humilhados, como o nosso ego quebrantado, destruído nos pés da cruz de Cristo, ou no grande dia da segunda vinda do Senhor, que será um dia de destruição e tormenta e grande tribulação para aqueles que não ouviram a palavra e para aqueles que não amaram e foram edificados sobre esta pedra. Não amaram a Deus e não foram edificados sobre esta pedra de esquina que é Cristo. Aqueles que continuaram rejeitando a pedra angular, estes serão destruídos. Eu quero levar você a um texto que o próprio Jesus faz menção dessa passagem, disso que eu estou falando, referindo-se a essa pedra como ele mesmo. Quero te levar a Mateus 21, 40 ao 44. Mateus 21, do versículo 40 até o 44, ele diz assim: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrancará a vinha e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Porque, perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram
essa veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. E é essa a diferença que eu quero que você entenda. Qual a diferença de cair sobre esta pedra e ficar em pedaços, com aquele que sobre quem esta pedra cair será reduzido a pó? Cair sobre esta pedra é cair nos pés da cruz, é ser destruído o seu ego, o seu egocentrismo, a sua arrogância, o seu eu, é destruir-se totalmente aos pés dessa cruz, cair sobre esta pedra e deixar o seu coração em pedaços, quando nós entregamos-nos totalmente ao Senhor e somos transformados. Agora, quando essa pedra cair sobre alguém e lhe reduzir a pó, nós entendemos que será o juízo final, a destruição de todo ímpio, de todo aquele que foi desobediente, que é desobediente à palavra, aquele que rejeitou a pedra angular de esquina, aquele que não abraçou a cruz de Cristo e fez com ele um pacto irrevogável. Estes serão reduzidos a pó. Estes provarão a destruição no sentido do sofrimento eterno, naquela pior angústia de suas vidas. E clamo a Deus que cada um de nós possamos abraçar e entender este Cristo poderoso como esta pedra angular sobre a qual estamos edificados. Que cada um de nós possamos crescer nele, cada um de nós possamos edificar e sermos edificados, e edificando uns aos outros para tornarmos um edifício completo, como disse o livro de Efésios, capítulo 4. Que nós, em nome de Jesus, possamos crescer cada dia como edifício reto, puro, limpo, simples, sincero diante dele. Para a glória do nome do Senhor Jesus, eu quero que cada membro da igreja se edifique um ao outro. Nós devemos praticar a palavra de Deus. Nós devemos viver a palavra não somente por ouvidos, por leitura, teologicamente, com uma consciência totalmente cauterizada, sem praticar aquilo que nós estamos ouvindo, estudando ou aprendendo. Isso é difícil porque vemos muitas pessoas na igreja que não praticam a palavra de Deus, mas estão ali, talvez até mesmo fazendo confusão do Evangelho, não estão vivendo o Evangelho como deveriam viver. E é triste, isso angustia o coração de um pastor, angustia o coração dos presbíteros, angustia o coração da igreja, porque o povo de Deus, o corpo de Cristo, deve ser bem edificado e solidificado sobre o único fundamento, que é a pedra angular, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você está edificado nessa pedra, se você está edificado nessa rocha, se você é uma rocha viva, edificada, cada uma sobre a outra, fundamentada na pedra angular, cada um de nós seremos cada vez mais completos e teremos um gozo maior em Cristo. Como dizia sempre e diz sempre John Piper, né? Nós somos mais satisfeitos em Deus, nós somos mais alegres, mais realizados quando somos mais satisfeitos em Deus. Quanto mais nós agradamos a Deus, mais nós estamos realizados e satisfeitos na nossa vida. Que Deus, em nome de Jesus, possa fortalecer a igreja, edificar a igreja do Senhor Jesus, para a glória do seu santo nome. Amém e amém. Olá, igreja, nós somos aqui de Buenos Aires, sou o pastor Wilton Santos, minha esposa Josi. Oi, igreja, tudo bom? Meu nome é Josi, eu sou missionária aqui juntamente com meu esposo e a minha família em Buenos Aires. Nós estamos plantando a primeira igreja presbiteriana da Argentina inteira, ou seja, estamos em Buenos Aires, começando pela capital, mas na Argentina não tinha nenhuma igreja presbiteriana de missão brasileira, da PMT, da nossa igreja IPB. E nós somos privilegiados por ter
essa bênção, esse prazer de fazer esse trabalho tão importante, tão precioso, que é para o reino de Deus, né? Que é a plantação da igreja. Amém?